erros. Eu acho, Cota William, eu acho que nós podemos falar tudo, mas não podemos. É inegável o gênio empresarial da Isabel dos Santos, sem sombra de dúvidas, ok? Portanto, ela fez sim, ao contrário de muitos, ela fez muito. Inclusive, havia um escândalo que surgiu em Angola durante um período que muitos generais criaram empresas e que o Estado é que pagava os funcionários dessas empresas, ou seja, escreviam os seus próprios funcionários dentro das contas do Estado. Então, isso aqui mostra algo, mostra um parasitismo terrível por parte dessa elite do que veio aí por via desse processo de acumulação primitiva de capitais. Um parasitismo terrível com relação ao Estado. E, na verdade, todos eles têm as mesmas características. São organismos parasitários do Estado. Porque eles, apesar de terem dinheiro, eles não conseguem desenvolver uma livre iniciativa que lhes afasta do próprio Estado. Eles continuam a usar o Estado como um instrumento para irem buscar recursos, mesmo para as suas próprias empresas. As empresas da Isabel dos Santos, pelo menos a Unitel, produzia e pagava os seus funcionários, etc., com dinheiro produzido pela própria Movicel. Nós estamos a falar disso. Mas empresas de determinados indivíduos que vieram desse... Isidro, sim. Sabes que a Africel, que veio com pompa e circunstância, que teve direito à referência do Presidente da República, não montou uma antena a aproveitar de toda a instalação técnica. Não, eu trabalhei durante muito tempo em telecomunicações e a Africel está a fazer uso de toda a infraestrutura que já encontrou. Toda essa infraestrutura montada pela Movicel, montada pela Unitel durante esse tempo todo, ela está a fazer aluguer de infraestrutura, ou seja, está a usar a infraestrutura que já encontrou para garantir a mesma cobertura. Isso é investimento? Isso pode-se falar de investimento? Não, porque é algo que já chega, encontra um mercado, encontra a infraestrutura toda formada e simplesmente, mas de certa forma faz aluguer de quê? Aluguer de circuitos, aluguer de transmissão, esse processo todo. Mas, portanto, o que nós temos que salientar aqui é a questão dos monopólios. Hoje aqui o Cota Anselmo e o Cota William falaram muito bem, quer dizer, um país tão grande, quer dizer, só uma Matapalo é que serve. E quando notamos que os indivíduos que são os cabeças dessa Matapalo são pessoas diretamente ligadas ao presidente do MPLA, vamos a falar mesmo do Luiz Nunes, quer dizer, o indivíduo que está primeiro secretário do MPLA em Luanda, quer dizer, governador de Luanda, e recebe tudo de mão beijada da mão do presidente. Quer dizer, há um nível de promiscuidade. O nível de promiscuidade do João Lourenço é muito violento. É um nível de promiscuidade que ele não se esconde, porque faz parte da personalidade dele ser um indivíduo que basicamente bate de frente com tudo. Ele se impõe a todo momento. É uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de se impor, de mostrar propriamente. E qualquer indivíduo que tentar fazer frente está revestido de poderes para fazer para fazer a cama desse indivíduo. Portanto, eu acho que nós temos problemas muito graves em Angola. Podíamos estar, sim, a aproveitar da genialidade da Isabel dos Santos, sim. Eu acho que é positivo porque precisa-se disso. Ao contrário vamos dizer também que a Isabel dos Santos, por exemplo, também tinha muito apoio, isso também é uma realidade, sabia contratar mão de obra estrangeira, mas temos que entender que no contexto daquilo que é o nosso país, determinadas questões ainda busca-se muito aquilo que são os mercados internacionais para se poder fazer com que determinados projetos funcionem no verdadeiro sentido. Mas tudo era uma questão de tempo porque as empresas dela sempre foram muito ligadas à questão de formação também. Isso aqui é algo que nós não podemos negar. Eu conheço amigos que foram para o Dubai, foram para Londres, para grandes instâncias do mundo por causa da Unitel. As primeiras viagens que conseguiram foi por via dessas empresas para formações, inclusive. Se formos também para a questão da Semba Comunicação, que era liderada pelo Coriondu e etc., também muitos jovens receberam muita formação. Eu lembro-me de ter encontrado a Luquénia Gomes no princípio na Namíbia, quando ela tinha ido fazer formação. E hoje a Luquénia Gomes é o que é. Então tem muita gente
que eram filhos de camponeses, não tinham nada a ver com filho do fulano, são pessoas mesmo que a Borliu que estavam aí abandonadas e conseguiram mudar as suas vidas por causa dessas iniciativas de formação e etc. E hoje representam pessoas bem-sucedidas dentro da sociedade angolana. Então nós estamos a falar disso. Enquanto que esses indivíduos que vêm do processo da acumulação primitiva, eles criam empresas, mas essas empresas são empresas que continuam a parasitar o Estado angolano. Elas não criam condições para se afastar da esfera do Estado, para poderem criar de independência, poderem desenvolver-se de forma independente da atuação do Estado. São empresas que volta e meia estão falidas, vão buscar o dinheiro nos bancos para pôr dentro das suas empresas, volta e meia estão a reestruturar as empresas, volta e meia estão a buscar empréstimos nos bancos. É assim. Eu, por exemplo, que tive durante muito tempo dentro desse meio, eu vi que determinadas empresas em Angola tinham tudo para dar certo, mas infelizmente iam buscar empréstimos internacionais, empréstimos nos bancos e etc. Ok? Mas quando o dinheiro chegava, nós com uma série de projetos para implementar a nível disso e daquilo, os projetos eram postos de lado e o dinheiro era dividido por indivíduos ligados ao governo. Eram esses indivíduos que estavam lá sempre a ir buscar os dinheiros, estavam mais preocupados em dividir dinheiro do que propriamente olhar para o futuro da empresa. Como resultado, as empresas começaram a falir, serviços cada vez mais péssimos porque não se investia em infraestrutura, não se atualizava a infraestrutura, e como resultado hoje nós vemos as nossas redes de telecomunicações, têm muitos problemas estruturais. Para mim isso é muito estranho mesmo. E eu vou dizer que eu começo a ver que as prisões, o combate à corrupção, se calhar teve como meta mesmo lavar a imagem de indivíduos que fizeram fortunas e criaram patrimônio por via do desvio de recursos do Estado. Eu, sem sombra de dúvidas, vejo esse padrão aqui, porque eu vejo que, na verdade, há pessoas que foram presas e essas pessoas estão soltas e estão a receber tudo de volta, mas como é que essas pessoas adquiriram esses bens todos que têm? Como é que o Copelipa conseguiu adquirir aqueles bens todos que ele ostenta e que ele recebeu ultimamente? Grupo Média Nova, Quero, sei lá o quê. De onde é que um Copelipa conseguiu dinheiro para tanto patrimônio? Então eu acho que... Mas, Isidro, sabes o que é que tinha que haver? Era uma investigação séria. É justamente aí que eu quero chegar. Agora, William, é justamente aí que eu quero chegar. Há um ponto aqui que eu acho que é muito interessante também. Quando a gente diz que não estamos aqui para defender ninguém, na verdade não estamos aqui a divulgar aqui a defesa de ninguém. Mas se a lógica da perseguição dos filhos de José Eduardo dos Santos foi o combate à corrupção, e esse combate à corrupção não impacta a sociedade, esse combate à corrupção não é feito com transparência, esse combate à corrupção continua a proteger pessoas por conveniência, então eu acho que não é justo continuar a se perseguir os filhos do José Eduardo dos Santos como se faz até hoje. Se a lógica era o combate à corrupção e o combate à corrupção falhou miseravelmente, para mim não faz sentido. É que as pessoas podem ter opiniões que quiserem, podem falar o que quiserem, mas para mim não faz sentido nenhum quando nós temos pessoas que roubaram patrimônio, pessoas que fizeram patrimônio a roubar recursos do Estado, estão livres em Angola, estão protegidos pelo sistema, blindado pelo senhor presidente do MPLA, João Lourenço. Para mim não faz sentido nenhum. Vamos continuar, porque e agora, aspectos que estão a ser apresentados aqui mostram uma genialidade empresarial por parte da engenheira Isabel dos Santos, filha do falecido presidente. Nós não podemos aqui negar factos que são reais. Que o facto dela ser filha do presidente, ela teve acesso a muita coisa, sem sombra de dúvidas. Teve facilidades, teve, assim como muitos dos indivíduos que estão em Angola protegidos pelo João Lourenço também tiveram acesso e tiveram facilidades. Muito, inclusive o próprio João Lourenço. Quer dizer, o combate à corrupção não oferece resultados, não há transparência, ninguém se sabe o que é que foi recuperado até hoje. A Angola continua a fazer dívidas astronômicas. Hoje não se tem uma ideia de qual é a dívida pública da Angola, porque o senhor presidente do MPLA faz questão de deixar tudo no oculto. E nós continuamos a achar que o problema do combate à corrupção vai estar resolvido
quando se trazer a Isabel dos Santos para ser julgada, por exemplo, num tribunal em Angola, sequestrado pelo MPLA. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu acho que a Isabel dos Santos, nesse momento, para o João Lourenço, é como um troféu para justificar o combate à corrupção e para justificar todos os recursos que foram gastos nessa aventura de perseguição para justificar e para o programa do próprio presidente do MPLA ganhar legitimidade internacional. É justamente isso que a gente está a ver aqui.